Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Depois desse nosso pequeno hiato, eu e o João estamos de volta para falarmos hoje sobre os quarterbacks desta nova classe que vem por aí do draft da NFL. Nós discutimos um pouco sobre os principais nomes, Cam Ward e Shedeur Sanders, divulgamos aqui também o que nós pensamos sobre outros prospects e, claro, como não podia deixar de ser, temos nossas hot takes e desavenças, discussões, pontos de vista diferentes. Venha ouvir. Até! Ok, estamos de volta depois de um pequeno hiato involuntário da nossa parte. João, como é que você está? Você está melhor? Você estava doente? Já está recuperado? Sua voz está melhor? Parece melhor? Como é que estão as coisas por aí? Tô recuperando, cara. Foi uma gripe bem violenta que desencadeou uma amidalite, e aí tô numa recuperação ainda, mas já bem melhor. Também as últimas semanas têm sido meio corridas aqui. Hoje, a nossa ideia, então, é a gente falar um pouquinho sobre, acho que os assuntos do momento, né? O draft 2025, que vai acontecer daqui 3 ou 4 semanas. Já estou até perdido na questão dos tempos. Mas falar um pouquinho hoje dos quarterbacks que estão vindo agora. Eu confesso, não entrei muito no detalhe em vários nomes, por dois motivos. Primeiro, pela falta de tempo para conseguir entrar de cabeça em todos os nomes. E segundo, porque o que eu vi por cima de diversos nomes me deu o sentimento de que essa classe está realmente bem fraca. Não sei se bem fraca no nível 2022, em que ninguém queria assistir absolutamente nada de ninguém, ou se é somente fraca por ser fraca, ou talvez uma ressaca do que a gente teve ano passado, em que a gente teve pelo menos 3 bons nomes, né? O Caleb Williams, o Drake May e o Jaden Daniels, para além do nosso queridíssimo, especial Hall of Famer dos nossos corações, Bo Nix, e Grande possivelmente grandíssimo Bo Nix, e também uma apresentação, pelo menos no final dessa temporada, vou dizer um pouco animadora, ou pelo menos que tem potencial, do Michael Penix Jr., foi draftado muito acima do que todo mundo esperava o ano passado. Então, não sei, essa classe me parece relativamente fraca nesse sentido. Não duvidaria, inclusive, de que tenhamos somente 2 quarterbacks sendo escolhidos no primeiro round, e não me surpreenderia também se um desses nomes, o segundo nome que nós vamos comentar aqui, caísse mais do que as pessoas estão esperando, porque eu acho que existem muitos talentos que vão haver negociadas aí para trade-ups, especialmente tentando pular na frente do Patriots, que está com uma pick 4 ali muito interessante, mas é um time que precisa de muitas peças, então também pode ser um time para negociar aí quando o draft chegar. De qualquer forma, qual é a sua percepção dessa classe desse ano? Uma visão meio que geral aí do que você viu, do que você analisou, e até quanto também você conseguiu ver dessa classe até o momento. Cara, eu vi bastante, apesar de como eu comentei no nosso último episódio, eu gastei a maior parte do meu tempo vendo o Shedeur Sanders, para tentar entender o que as pessoas viam nele. Uhum. Mas consegui dar uma atenção para os outros também. E eu fui com essa ideia de que era uma classe extremamente fraca, Uhum. que não tinha talentos de primeiro round, era a impressão que eu tinha, vendo por alto college futebol, porque eu não acompanho college, Uhum. mas a gente acaba vendo uma coisa ou outra. E eu fui com essa impressão e eu mudei essa impressão. Eu acho que a gente tem 2 bons talentos nesse draft, não só por ser uma classe fraca, Uhum. que eles seriam bons talentos em qualquer draft. E acho que a gente tá muito com esse efeito da ressaca que você falou. Isso eu acho que é um fato. Certo. A gente ficou mal acostumado com a classe do ano passado. Essa, para mim, é uma classe normal de quarterbacks. É o que dá para esperar na maioria dos anos. Eu queria trazer até um ponto aqui que a gente já discutiu muito em offline, e até mesmo acho que alguns episódios do ano passado, da questão do viés, né? E a gente tem esse viés de recência, se é que existe essa palavra, o recency bias, né, em inglês, que é nós como seres humanos temos a tendência a fazer comparações de acordo com aquilo que a gente viu anteriormente, né? Não olhar para as coisas em um vácuo.
Por isso que eu trouxe essa questão de talvez estarmos na ressaca do ano passado, porque, primeiro, existe um hype muito grande entre alguns nomes ali, né? E também o que a gente viu ano passado desses jogadores jogando, nos deram uma confirmação ou uma expectativa de que a classe era muito boa por si só, né? Ao passo que aí, quando você olha para essa classe agora, fica aquela coisa, mas nós não temos um Drake May aqui, nós não temos um Caleb Williams. E é como você falou, que eu achei super importante esse ponto, que é essa classe talvez esteja mais próxima do que é o normal de uma NFL. Você tem dois nomes, você tem outros três que podem se desenvolver, podem surgir aí. Inclusive, até tem, acho que talvez um hot take nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho mais para lá, apesar de você ser o nosso Tabasco Man, né? Uh, mas eu acho que é um pouco disso, assim, de você querer ou não comparar com aquilo que você viu anteriormente, né? Sim, é isso. Eu acho que essa classe não é um desastre, igual, por exemplo, os anos do Kenny Pickett ou do AJ Manuel, em que você Uhum. olhava e você falava, pô, nenhum desses caras merece sair no primeiro round. Yeah. E esse ano, para mim, tem dois que merecem. Uhum. E só mais uma pergunta, porque isso é uma coisa que acontece também em muitos comentários. Eu não sei se eu gosto necessariamente desta comparação, mas invariavelmente isso vai acontecer. Se você tivesse que colocar esses dois quarterbacks que você vê como primeiro first rounders esse ano, uh, você os colocaria à frente ou atrás, ou entre quais jogadores, quais quarterbacks, logicamente, do ano passado? Se você tivesse que juntar essas duas classes, por exemplo. Pelo que eu pensava deles como prospectos ano passado, ou já vendo o que Isso. eu vi deles na Não, NFL? não. Pelo que você havia visto ano passado e você esperava deles como prospects. Nunca, logicamente, usando o que a gente tem na NFL, porque aí é uma outra visão já com a expectativa do profissional, né? Uhum. É, como eu falei também no último episódio, meus critérios acabaram mudando um pouco por causa Uhum, dessa classe. Eu mudei um pouco minha visão de perfeito. ranquear jogadores. Uhum, Mas usando minha visão do ano passado para ficar mais justo, é, esses dois jogadores para mim estariam ali depois de Drake May, Caleb Williams, estariam ali na conversa junto com o J.J. McCarthy. ok. O Jaden Daniel estaria atrás desses caras. Sim, como prospecto, com a minha visão do ano passado, sim. Uhum. Yeah. E aí depois Engraçado, a viriam gente esqueceu de Bonix J.J. McCarthy, e né? Michael Penix. A gente esqueceu de Pois é. J.J. McCarthy. Tipo, ele foi draftado no passado, gente. Ele é bom, ele é bom. Ele tem potencial ainda para ser um franchise quarterback. Vamos ver o que ele vai fazer esse ano. É verdade, Eu o acho que mundo esqueceu de J.J. McCarthy. o sucesso do Sam Darnold fez todo mundo esquecer o J.J. McCarthy, né? E é isso também, né? É o tal do recency bias, exato. A gente tá olhando só para porque a gente viu de produção e esquece que existe o cara ali que ficou machucado, infelizmente. Mas enfim, vamos então começar. Logicamente, o primeiro grande nome, ou o primeiro principal nome dessa classe, acho que indiscutível nesse exato momento, é o Cam Ward, né? Inclusive, está sendo projetado aí para ser a escolha número um do draft desse ano, pelo Titans, a não ser que o Titans possivelmente faça um trade down. Você mesmo mencionou que há uma possibilidade de uma loucura qualquer do Saints subir para pegar também o Cam Ward com essa pick número um, mas excluindo essa questão de para onde ele vai, né, para qual time que ele vai no draft. O que você tem a dizer sobre ele? Que você viu? O que você acha dele? O que você gosta, o que você não gosta? Enfim, qual que é a sua visão sobre Cam Ward como prospect e talvez a sua expectativa dele na NFL? Cara, a primeira coisa é que eu não acho que ele seja indiscutível. Ok. Ou melhor, eu acho que é discutível. E, inclusive, até comentei lá no grupo do Brasil Fantasy Football, acho que foi lá, que se eu fosse um pouquinho mais corajoso, ele seria meu quarterback 2 dessa classe. Uhum. Mas eu gosto muito do que eu vi nele. Ele é um cara que, que ele tem muitas qualidades, cara. Ele tem um braço excelente. Uhum. É, ele, ele é muito ágil ali para escapar de pressão dentro do pocket. Eu acho que um defeito dele é que ele não é tão bom de reconhecer e antecipar essa pressão, mas Certo. quando ela chega, ele é muito bom em escapar dela. Ele cria bem fora do pocket. Ele, ele quando tem tempo dentro do pocket, ele sabe usar esse tempo. Ele não se apressa. Uhum.
eles dá tempo para a jogada evoluir e até para a jogada se quebrar e alguns jogadores que não estavam abertos ficarem abertos. Claro, na NFL vai ser muito difícil ele ter esse tempo todo para fazer isso, mas quando acontecer ele vai fazer. Ele é muito inteligente antes do snap. Eu não acho o processamento dele pós-snap muito bom, mas o pré-snap dele eu acho muito bom. Alguns defeitos, como eu já falei, eu acho que a awareness dele no pocket não é muito boa. O processamento depois do snap, como eu já falei, também não é muito bom. E às vezes ele tem falhas na precisão dos passes dele. Dito tudo isso, eu peço até que você me desculpe pela comparação, mas ele me lembra muito o Jordan Love. Eu ia falar exatamente isso. Para mim, me lembra muito. É uma combinação de Jordan Love com Dak Prescott. O que eu vi. Ou pelo menos o potencial que eu vejo dele. Eu acho que ele tem menos capacidade de improvisação do que o Jordan Love, ou pelo menos ele não tenta fazer as loucuras que o Jordan Love faz. E isso é uma coisa que eu espero que o Jordan Love, nesse terceiro ano dele, ele diminua um pouquinho. Ele tem uma tranquilidade um pouco maior. Mas eu acho a comparação totalmente válida. Eu via muita coisa ali que eu falava, olha, eu conheço isso de algum lugar. Né? Eu acho que eu já vi isso em algum momento. Tem isso sim. Eu comecei a assistir achando que eu estava vendo um Deshaun Watson. Uhum. Só que ele é melhor que o Deshaun Watson. Eu não sou um grande fã do Deshaun Watson, nem no tempo em que ele era considerado bom eu gostava muito dele. Uhum. Eu acho que o sucesso dele no início da carreira foi muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas aí, com o tempo vendo ele, eu fui tendo essa sensação de que ele me lembra muito o Jordan Love. Yeah. Até na parte de criar problemas para si mesmo, para depois ter que resolver. Uhum. Isso, é exatamente esse o ponto. O Jordan Love, ele cria problemas que não precisa para depois resolvê-los. Uhum. Essa é uma definição fantástica do Jordan Love. É isso. Ele cria problemas que não existem para que depois ele possa resolvê-los. Ele consegue resolvê-los na maior parte do tempo. E eu acho que é esse feeling que eu tenho com o que eu vi do Ward. E eu comparei com a questão do Dak Prescott no ponto de a forma como ele acha passes, principalmente intermediários. Eu não sei, olhando para o jogo dele, assim, eu tive esse feeling de que ele parece um Dak Prescott se movendo, ele parece um Dak Prescott na hora que ele trava os olhos para onde ele vai passar, e o tipo de release que ele tem do braço, assim, enfim, é um feeling que eu tive. Mas eu tenho uma outra comparação com relação ao Cam Ward, que pode ser muito benéfica e pode ser muito, como chama, prejudicial, que é o Jameis Winston. Eu acho que ele pode muito bem entrar nesse espaço que eles chamam de total reckless, né? Que é a falta enfim, ele não tem medo de nada, ele é o cara que vai, faz e tenta fazer. Então, tenho este receio com relação a ele, porque eu acho que às vezes ele força demais na confiança e ele manda umas bolas, foda-se. Sim. Pega aí. Então... é um receio válido, porque isso realmente está presente no jogo dele. Mas eu acho que até isso aproxima ele do Jordan Love, porque o Jordan Love também tem isso, né? Sim, mas o Jordan Love, ele nunca foi esse cara completamente despreocupado, talvez seja a palavra, como era o Jameis Winston. E eu acho que é exatamente isso que o Cam Ward precisa melhorar, e eu acho que ele tem esse ponto para melhorar, que é saber quando fazer e quando não fazer. O Jameis Winston, ele não tem isso no cérebro dele, ele simplesmente não tem. Né? Você vê ele como pessoa, ele é um cara completamente ligado em outro universo, assim. É muito legal, é muito interessante assim, a abordagem dele para a vida. Mas ele traz essa abordagem porque ele tá jogando também, entendeu? Então, eu vejo essa perspectiva no Cam Ward, mas novamente, é um prospect, é um cara que ainda vai ter que entrar na NFL, vai ter que ser treinado, vai passar enfim, vai entrar num ambiente muito mais profissional do que o college, e esses dois caminhos podem ser encontrados, dele saber quando usar esse improviso, essa confiança, esse potencial de resolver seus próprios problemas, ou ele vai achar esse outro caminho que ele simplesmente
faz as merdas e conserta as merdas, faz as merdas e conserta as merdas, né? E aí ele tem 3 interceptações no jogo e 3 touchdowns no jogo. Ele vai meio que compensando ele próprio. No fim, fica elas por elas, não se torna logicamente um franchise QB, mas eu vejo, eu vejo esses caminhos assim acontecendo para ele. Sim, eu acho que a gente está na mesma página aí nessa. Mas eu acho que a chance dele dar certo é boa. Tem uma preocupação porque ele vai provavelmente cair em algum time muito ruim, seja o Titans, seja o Saints. Ele não vai estar numa situação muito boa. Giants. Giants, inclusive, eu acho que seria a melhor opção dos 3 para ele. Mas não acho que vai acontecer. Eu não sei se seria, porque aí ele seria basicamente, ele estaria junto do Jameis Winston. Ele basicamente viraria tipo a cópia do Jameis Winston, o Jameis Winston 2.0. Então talvez seja melhor ficar longe dele. Ele é treinado por outra pessoa, assim, não sei. Mas acho que com a contratação do Russell Wilson, se os Giants draftarem um quarterback, o Jameis Winston deve ser cortado. Sim. Imagino que sim. O que também demonstra como o Giants está sendo mal administrado, porque eles contrataram o Jameis Winston, pagaram o cara para trazer o Russell Wilson agora e para possivelmente draftarem um quarterback ainda e possivelmente mandar embora o Jameis Winston. Por mais que não seja um contrato alto, é estupidez, velho. Eu não achei uma má decisão, não. Eu acho que eles estão fazendo um plano B ali, caso o quarterback que eles queiram não esteja disponível na escolha deles. O que tem uma boa chance, né? Porque o Titans e Browns podem ir de quarterback e os Giants acabarem ficando sem opção. Mas aí que tá. Bom, a gente tá falando sobre quarterback, mas essa pausa eu acho que é importante. Se você é um time que claramente precisa de um quarterback, certo? E está numa posição ruim, uma posição muito, muito ruim, até tem peças na defesa e tem ali um Malik Neighbors e, enfim, um outro jogador talvez para construir em cima. Se você não vai, ou você entrega a casa para pegar o cara que você quer na pick 1, na pick 2, ou você assume que este é um ano perdido, entre aspas, entendeu? Quando o Jameis Winston foi contratado, todo mundo, né? Não, agora Malik Neighbors vai voar, Malik Neighbors vai ter números, Malik Neighbors vai se tornar elite top 5 e tudo mais, principalmente para fantasy. Eu acho válida essa percepção, mas você não vai investir em outro cara que você já sabe qual é o teto e que não vai te levar a lugar nenhum. E que daqui 2 anos tá fora de novo, que é o Russell Wilson. Eu não sei, eu não concordo com esse approach, mesmo sendo, especialmente não, mas mesmo considerando que eles não consigam um franchise quarterback na expectativa, para esse ano. Chuta pro ano que vem, ué. Aí que tá, tem essa particularidade. Eles não têm um ano que vem. Se eles não fizerem uma campanha decente esse ano, vai ser um novo head coach, um novo general manager lá ano que vem. Eles estão desesperados para manter o emprego. Eu sei, mas é uma combinação de, cara, sim, como técnico, como manager, talvez, ok, eles estão alinhados ali para tentar salvar o próprio pescoço. Mas é o Giants como um todo, e a gente vai parar de falar do Giants aqui, porque senão eu vou começar a ficar muito puto. Se eu sou o Mário, eu falo, não, meu amigo, vocês estão doidos. Olha o que vocês estão trazendo. Vocês estão trazendo Russell Wilson. Pra quê? Russell Wilson não vai me levar pro Super Bowl. Esse time que eu tenho hoje, eu sei que não é de Super Bowl. Se a gente tá falando de Super Bowl para o Giants, é pelo menos 2 anos, vai, que se tudo der muito certo. Saca? Então, assim, não, eu sinto muito. Vocês não vão gastar dinheiro num Jameis Winston e agora vão ainda contratar um cara cujo teto é cada vez menor, cujo o estilo de jogo está cada vez mais limitado. Eu não acho que o Russell Wilson, por exemplo, vai auxiliar muito no desenvolvimento ou na carreira do Malik Neighbors, que é um cara que foi bem draftado, um cara que é realmente muito talentoso. Eu não acho que ele vai ajudar o Dexter Lawrence a se tornar cada vez um household name. Enfim, Cara, mas se um owner faz isso, o general manager já tá demitido, cara. Ele já você não não tem acha que eles poder estão nenhum demitidos? mais. Ok. Acho que não, acho que eles realmente têm uma chance esse ano. Você realmente acha que essa equipe atual do Giants, eles têm potencial para mostrar algo que vai dar sobrevida tanto ao general manager quanto ao head coach para o ano que vem? Não acho que vai acontecer, mas acho que eles têm a chance. Mas Então, se o owner passasse por cima dessa decisão do general manager, quer dizer que o general manager já estaria demitido, ele estaria lá só figurativamente.
Aí eu acho que ele tá meio dead man walking, cara. Eu só acho que só eles não Não, conseguiram ter, é. ter tempo de contratar outras pessoas durante essa off-season, entendeu? Não, eles teriam como contratar outras pessoas. Sim, mas também a gente. Bom, enfim. Giants Eu acho que aside. fazer isso seria uma decisão muito pior do que contratar o Russell Wilson. Até porque é um contrato irrelevante. O do James Winston mais ainda. Se eles cortarem o James Winston ano que vem, eles nem vão lembrar que contrataram ele, porque não vai ter impacto nenhum no cap. Uhum. Eu achei justo essa atitude deles. Eles não estão arriscando nada. Tá. Bem, bom, tá bem. Vamos voltar a Cam Ward. Não quero ficar falando do Jazz, como é que eu vou falar isso, senão eu vou ficar com Vamos falar raiva. de quarterbacks interessantes. Tem alguns times que me dão raiva só de começar a falar deles, de tanto que eu acho que eles são mal administrados e mal construídos, enfim. Mas voltando ao Cam Ward, então eu vejo que o Cam Ward ele tem essa. Eu acho que ele é. Eu digo indiscutível a quarterback 1 dessa classe, não. Para mim mas é o que a mídia também tem dito. E eu entendo Uhum. perfeitamente, como a gente Assim, já falou ele ano vai ser passado. o primeiro quarterback É, escolhido. Isso acho que é exato. um fato já. E eu acho justíssimo que a gente discuta isso e que as pessoas, você e outras pessoas, tenham visões diferentes e possam entender que outros quarterbacks, até mesmo talvez os que não são tão falados, é, 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 possam ser o seu número um, né? E Uhum. acho que a gente aprendeu isso com diversos momentos. Eu com a questão do Puka, de falar que o Puka era muito melhor do que ele, né, estava sendo cotado. Uhum. Eu tenho o Odunze até hoje como meu wide receiver 1 do ano passado, apesar dele não ter tido os números escalafobéticos, né, que outros wide receivers tiveram. Brian Thomas Jr., por exemplo, era muito mais alto também no meu ranking do que era no geral da liga. Enfim, essa parte de quem é primeiro, segundo, terceiro, eu acho que é sempre super debatível e eu adoro os diferentes pontos de vista, porque as pessoas têm direito de ter essas percepções, porque é tudo achismo no final das contas, né? A gente nunca vê esses caras jogarem, né? A gente não consegue olhar para daqui 5 anos e falar é assim que os caras desenvolveram a própria carreira. Dito isso, segundo grande nome, ou talvez o segundo único nome, segundo único nome é ótimo, o segundo nome que merece estar no primeiro round, ou ser draftado no primeiro round, e possivelmente, de acordo com o que a gente está vendo também para o draft desse ano, seja draftado entre os cinco primeiros jogadores, é o Shedeur Sanders, que é um prospect, no mínimo, polêmico. E eu assumo, eu tenho uma certa reticência com relação a ele, por causa do pai dele. Por causa da forma como ele está chegando na NFL, por causa da forma como ele foi apresentado ao universo do futebol americano. Uhum. Essa pose um pouco mais arrogante, essa questão toda dele, das discussões que ele só vai se o pai dele for ser o coach, que o pai falou que ele que vai decidir, ou eles vão decidir para onde ele vai, não são os times que vão draftar ele necessariamente. Aquela coisa meio Philip Rivers, Eli Manning, Eli né, com Manning. Chargers e tudo mais. Isso. Então, esse é o segundo nome. O que você tem a dizer sobre o Shedeur Sanders? Porque você falou que você gastou mais de 1.000 horas aí vendo a tape dele, revendo, analisando, entendendo como é que o dedão do pé dele se posiciona quando ele tá a 36 graus virado para a esquerda, enfim, conta lá. Cara, eu dediquei esse tempo todo justamente porque eu acho que ele vai ser draftado no primeiro round, Uhum, mas eu não acho de forma alguma que ele mereça ser draftado no primeiro round. E para mim não tem nada a ver com isso que te incomoda, cara, com essa coisa do pai dele, da arrogância. Para te falar a verdade, eu nem sei muito sobre isso. hum. Eu não, Ótimo, essas é notícias não ótimo. chegaram muito até mim. Não tem E esse, mesmo esse viés, chegando, eu tenho esse viés, não tem esse viés. sim. Pessoas não têm esse Não, viés que eu tenho, não é saudável. mas isso também para mim não muda nada, cara. Eu acho que o problema dele é que ele não é especial em absolutamente nada. Ou ele é ruim ou ele é mediano. Uhum, É, ele é um cara que é inteligente no processamento pré-snap. O processamento pós-snap dele é até difícil de avaliar por causa do time que ele estava, cara. Porque a linha ofensiva dele era muito ruim, mas muito ruim mesmo em Colorado. E, o ataque é pior ainda, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Pat Shermer, mas parece que ele piorou como técnico com o passar do tempo.
Uhum. Ele nunca foi grandes coisas, mas agora ele tá absolutamente horrível. É um ataque sem nenhuma criatividade, extremamente previsível, e que toma umas decisões absurdas, tipo de deixar ele constantemente em five-man protection. Então, com uma linha ofensiva muito ruim, então ele estava pressionado quase o tempo inteiro. Yeah. Mas aí também entra a culpa dele, porque quando ele não estava pressionado por problemas táticos ou de qualidade da OL, ele tende a criar a própria pressão. Ele tem uma mania de se movimentar lateralmente e para trás no Yes, pocket, sem exato. nenhuma necessidade. Ele muda o launch point dele sem nenhuma necessidade, o que Se ele, dificulta ainda mais a vida da linha ofensiva. do jeito que ele joga hoje, se ele jogasse na linha ofensiva do Eagles, se ele jogasse na linha ofensiva do Packers, que é uma das top 5 sempre, na linha ofensiva do Lions, ele teria problemas. Ele é uma Sim. versão, nesse ponto, ele é uma versão piorada do Caleb Williams, que também tem problemas com isso. Inclusive, o Caleb Williams, no ano passado, muitos dos sacks que eles tomaram não era porque a linha ofensiva era ruim, e ela era ruim, mas é porque ele não percebia a posição que ele tinha dentro do pocket, e é isso que você falou, dele se movimentar para trás e lateralmente, e isso dá cada vez mais espaço para que os rushers, né, os pass rushers, cheguem próximo desse quarterback. E esse é o meu grande ponto, o meu grande problema com o Shedeur Sanders, e eu acho difícil, novamente, recency bias aqui, talvez esteja utilizando o que eu vi recentemente para justificar esse ponto, que o Caleb Williams, que tem muito mais qualidade do que ele no geral, sofreu o que sofreu o ano passado na NFL, e eu acho que o Shedeur Sanders tem menos qualidade, como você falou, ele é mediano em tudo, e não necessariamente excelente em nada, e talvez ruim em algumas coisas, e isso Sim. pode matar a carreira dele logo de cara. Eu tenho muito receio dele entrar na NFL e jogar, por exemplo, o que o Will Levis jogou o ano passado. Uhum. Assim, e eu acho que nem isso ele consegue, dependendo. Porque o Will Levis, pelo menos, tem uma qualidade que é Uhum. gigante, que é o braço. Sim. Cara, ele não tem nada. Eu fui ver ele sabendo que ele era filho do John Sanders e fui Uhum. esperando ver um quarterback extremamente atlético. Ele não é. Ele é até um pouco assustador a hora que você vê ele correndo. Porque, claro, ele não é uma estátua ali no pocket, ele consegue correr. Só que ele é muito lento pro que se Yeah. espera dele. Ele é pego por defensores de linha defensiva, constantemente por trás. Então, é tudo muito decepcionante. O braço dele não é grandes coisas. Uhum. Não é um Tua, mas também não é muito acima do Tua. Sim. Ele até consegue fazer uns passos longos, mas você vê que ele está colocando todo o corpo dele nisso. Então, isso normalmente acontece duas coisas. Quando ele está sem nenhuma pressão, com o pocket limpinho, ele consegue mandar com precisão e força, longe. Mas isso é algo muito raro de acontecer. Então, normalmente, quando ele vai colocar força para ir longe, a precisão vai embora. Porque ele tem que alterar completamente a mecânica dele. Sim, porque ele tem que jogar sob pressão, né? Ele não vai ter o tempo de parar, olhar, esperar o jogar se Sim, desenvolver. ajustar o corpo certinho para lançar. Ele não tem braço para lançar sem uma plataforma perfeita. Exato, acho que na verdade não é que ele não tem braço, ele não tem estrutura corporal para Uhum. permitir que isso aconteça, porque é exatamente isso, se ele tá parado, sem nenhuma pressão, ele consegue se posicionar direito. O estilo de passe dele, quando você vê ele sem pressão, ele é um quarterback pronto. Ele tem o movimento correto do braço, pelo menos o que eu conheço, né? E eu não sou o maior conhecedor disso, mas eu vejo que ele tem Uhum. a pose correta, o lançamento correto, a bola sai redondinha da mão dele. Mas essa realidade é quase que impossível na NFL. 2 ou 3 passes por jogo, se for o caso, mas grande parte da NFL você tem que ajustar e se reajustar o tempo todo, né? Qualquer que seja a Sim. situação. Eu acho, inclusive, que o grande ponto positivo dele como passador é o touch que ele consegue pôr na bola. A bola chega macia no recebedor. Uhum. Isso, para mim, é a maior qualidade dele. Muitas pessoas falam muito da precisão dele nos passes, e assim, é mediana, não é nada incrível. Não é ruim, mas também não é Uhum. incrível. Igual tudo, parece que é um disco arranhado aqui falando. É. Assim, eu acho que ele vai ser um titular na NFL. Eu só acho que ele vai ser um titular ali entre
para baixo vai estar na segunda metade dos titulares durante toda a sua carreira. Você É o o tipo de vê. jogador que eu prefiro não ter do que ter. Assim, acho que a expectativa é indiscutível de que ele seja escolhido no primeiro round. E como nós falamos, Uhum. baseado em tudo que nós estamos vendo, ele é um jogador de primeiro round, considerando needs dos times, a availability, né, a disponibilidade dos jogadores e tudo mais. Mas você o vê como. Eu vou dizer que acho que já sei a resposta, mas você o vê como um franchise quarterback, seja lá qual time eu draftá-lo ou não? Ou você vê, por exemplo, ele pode se tornar um franchise quarterback se ele cair no time XYZ? Cara, eu não vejo ele como um franchise quarterback, assim, no sentido de ser indiscutível, Uhum. a não ser que ele tenha uma situação muito parecida com a que o Tua teve. De cair num bom sistema ofensivo, com um bom coordenador ofensivo que saiba esconder os defeitos dele Uhum. e que não dependa dele para ganhar jogos. Aí ele pode ter um segundo contrato lá. Mas eu acho que é a única situação. É. Eu vejo que ele tem mais chances de falhar do que acertar na NFL. Uhum. Porque eu acho que ele tem ainda a possibilidade de crescer, de ainda se desenvolver um pouco mais, mas eu acho que ele não está preparado, invariavelmente, qualquer time que ele caia, de ser um titular logo no primeiro ano. E eu acho que esse primeiro ano dele, principalmente considerando onde ele deve cair, né, num Browns da vida, num Saints, num Giants, esse primeiro ano pode minar essa confiança ou limitar ainda mais aquilo que ele já é limitado. Não sei, eu tenho muitas ressalvas com relação a ele, eu não estou muito confortável em ser positivo com ele. Novamente, acho que talvez meu bias, meu problema com essa arrogância que eles demonstraram em alguns momentos, conta um pouco. Mas, vendo o que eu vi, vendo a tape que eu vi, eu esperava, por exemplo, que ele fosse melhor e mais atlético nessa Uhum. evasão, nessa corrida, nessa. Meio que um Jaden Daniels, assim, saca? Eu não sei porquê, mas a primeira vez que eu fui olhar para o Shedeurs, eu achei que ele fosse ser meio que similar ao Jaden Daniels, não tão rápido, não tão Lamar Jackson, né? Mas eu não vejo ele sendo esse corredor, eu não vejo ele sendo esse dual threat quarterback. E Sim. como ele não é, esse one threat dele não tem ameaça nenhuma. Ou não tem grandes É. ameaças. E eu acho que a gente cria essa expectativa por ele ser filho do Deion Sanders, né, cara? Talvez A gente seja isso espera o também. Deion Sanders jogando de quarterback e não é. Yeah. Você falou do Jaden Daniels. Pra mim, ele é o exato oposto do Jaden Daniels. Sim, é o que eu falei, a primeira impressão aliás, o que eu achava que eu fosse ver era isso. Eu não Uhum. tenho nenhuma comparação com relação a ele, tá? Não é esse cara que eu consigo comparar de forma alguma. Aham. Cara, eu tenho visto muita gente comparando ele e acha uma boa comparação com o Ted Bridgewater. Acho uma boa comparação, mas não acho a melhor. Pelo menos não como prospecto saindo do college. É, Eu gostava eu, mais do Ted Bridgewater do que o que eu ouvi do eu Sanders, viu? também. Eu também. A minha comparação para ele como prospecto, e isso vai deixar os torcedores do Giants meio desesperados com a possibilidade de ele chegar lá nos Giants, é o Daniel Jones. Tem corrida. Correndo menos. Mas Exato. é. Mas mais próximo, eu acho próximo ali na corrida, porque se você dá um caminho aberto para ele correr, ele vai conseguir correr um pouco. Eu acho que é bem parecido com o Daniel Jones, na verdade, a capacidade atlética dele. Eu não sei, eu acho que o Daniel Jones, ele, bom, como prospecto talvez não, eu não lembro exatamente como ele era como prospect, mas a capacidade atlética dele acabou surpreendendo bastante. É, Ninguém esperava que ele fosse ser necessariamente tão, eu estou usando aspas, tão veloz quanto ele demonstrou na NFL em si. Apesar da gente ter o meme dele correndo e depois capotando sozinho, porque né, ele tropeçou na grama. Mas ele Mas era. o dele eu acho que é um caso oposto ao do Shedeur Sanders. Eu acho que a gente se surpreendeu com a velocidade dele, porque a gente não esperava velocidade nenhuma. Pode ser também, é verdade. Quando a gente olhava para o Daniel Jones, ninguém achava que ele sabia correr, né? Ninguém Sim, tá mais do que 3 passos fora do pocket. sim. Um cara que talvez a comparação seja próxima, não, mas talvez seja válida como prospect, tá? Não necessariamente como jogador.
é um pouco, acho que o Kirk Cousins também, cara. O Kirk Cousins veio pra NFL com essa coisa de, é mais um. É um Uhum. nome ok. E, só que eu acho que o Kirk Cousins sempre foi melhor, teve melhor awareness dentro do pocket. Ele sabia Sim. navegar um pouco melhor. Mas ele sempre teve também esse problema de que quando a pressão acontece, e os torcedores do Falcons viram isso, quando a pressão acontece, ele vai para trás. Ele sempre foi esse cara Uhum. de ir para trás, ele nunca foi pro lado, ele sempre foi para trás. Então, não sei, acho que talvez Kirk Cousins Prospect seja uma comparação mais próxima para mim. Ted Bridgewater, Uhum. eu acho que ele é mais talentoso do que o Sanders foi. Inclusive, eu acho que o Ted Bridgewater, se ele não tivesse se machucado, ele poderia hoje ser titular em algum time com algum renome. Uhum. Coitado, não teve chance. E eu li, não lembro agora aonde, que a comparação também era com o Alex Smith, menos a corrida, porque o Alex Smith era mais atlético. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que o Alex É. Smith era um prospect muito mais bem visto e quisto Uhum. quando foi draftado do que o Shedeur Sanders tem sido ultimamente. Então, Eu não vejo muita semelhança também, não. eu li isso, mas eu não sei se eu concordo. Hum. Ahn, ok, então temos Cam Só Ward. deixar uma Diga, dica. claro, vai, Para manda quem bala. quiser uma análise bem detalhada sobre o Shadow Sanders, não concordo em absolutamente tudo, mas acho que ficou um trabalho muito bem feito. Eu Uhum, recomendo o artigo do Nate Tice sobre ele, no Yahoo. sim. Uhum, yep. Inclusive, se tivesse saído antes, teria me poupado várias horas de assistir filme do Shadow Sanders. Não, mas aí você formou a sua opinião, e você usou a coisa do Nate para ver se fazia sentido ou não. Eu li o que ele escreveu, logicamente, acho que ele fez isso umas 2 semanas atrás. Li também a questão do Dan Brugler, que é um cara que eu gosto muito, o Daniel Jeremiah também, quando ele faz os mocks dele. Mas também vi ali, como eu falei, vi a tape que eu consegui ver para formar essa opinião, pelo menos para ter essa visão. Que eu acho que alinha com alguns deles também, só que eu acho que a mídia como um todo está mais positiva, um pouco mais positiva com o Shedeur Sanders do que eu estou. Entendeu? Uhum. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se Shedeur Sanders fosse draftado, sei lá, da pick 20 para baixo, entendeu? Só que eu acho que assim, o senso de urgência, a necessidade da NFL, a visão sobre o que é um quarterback, vai colocá-lo entre os top 10 e, como já temos visto em diversos mocks aí, entre os 5 primeiros, né? De alguma forma. Acho muito arriscado, mas enfim. Para mim, ele não é um prospecto de primeiro round de maneira alguma. No segundo, eu já ficaria assim, em cima do muro. Uhum. É, eu entendo a sua percepção, tendo a mais ou menos concordar, mas é a questão de supply and demand, né? Uhum. E temos muitos times que precisam de quarterback, então eventualmente algum deles vai pegar esse cara, vai apostar nisso. E acho que a aposta de primeiro round também vem com aquela coisa sempre do quinto ano de contrato, enfim. Mas não acho que ele seja top 10, pick top 10 desse draft. Ah, temos várias outras posições com caras excelentes. Até podemos depois fazer um catado, digamos assim, desses nomes, porque são jogadores de defesa, né, em grande parte, e a gente não vai necessariamente falar deles, infelizmente, pois o nosso tempo é limitado. Só para finalizar Claro? minha fala aqui sobre o Sanders, ele é meu quarterback 4 dessa classe. Uhum. Olha lá, já começamos com as discrepâncias aqui, eu acho ótimo isso. É, considerando que ele é seu quarterback 4 e o Cam Ward é seu quarterback 1, correto? Ou não? Um A. Um Um A. A. Boa. Então, quem que é o seu 1B? Porque eu quero ver se isso se alinha com o meu quarterback 2, porque não é o Shedeur Sanders também eu não vejo ele como meu quarterback 2, Uhum. mas eu tô seguindo meio que essa linha tipo de nomes ou de que a gente tem visto Sim. em rankings aí. Quem que é o seu Uhum. quarterback 2? Bom, para falar do meu quarterback 1B, Aham, um a B. gente vai ter que quebrar essa regra também de falar na ordem que eles estão sendo falados. Ok, claro. Porque poucas pessoas têm ranqueado ele no top 3. Uhum. Apesar de que algumas pessoas que eu respeito muito estão ranqueando, o que me dá um pouco mais de segurança. Ah, É, ninguém sabe nada, eu tô pitaqueiro. Manda. é o
meu quarterback 1B é o Tyler Shough, ainda não aprendi a pronunciar direito o nome dele, Tyler de Louisville. Shough, para quem escreve, e Shuck, de acordo com a pronúncia, Shough. como você me ensinou. Isso. Cara, ele é um caso muito interessante, porque até as pessoas que eu vi analisando, entre aspas, ele e falando que não gostavam, Uhum. os únicos defeitos que eu vi alguém elencar dele são a idade e o histórico de lesão. Sim. Duas coisas que para mim são um pouco incongruentes você colocar as duas como defeitos, porque a idade que ele tá entrando pro draft é um subproduto do histórico de lesão. Uhum. Ele acho que é um dos casos de quarterback mais azarados que eu já vi na minha vida, cara. Ele entrou no college como reserva do Justin Herbert, em Uhum. Oregon. Aí não lembro se ele ficou 1 ou 2 anos como reserva do Herbert. E o Herbert, pra você ter uma ideia da idade do cara, ele foi reserva do Herbert. Aí o Herbert foi pra NFL, quando ele foi finalmente ter a chance dele em Oregon, foi a temporada do Covid, e ele teve só 5 jogos. Aí ele se transferiu para Texas Tech e ficou 3 anos lá. Uhum. Nos 3, a temporada dele foi encerrada cedo por causa de uma fratura. Uma vez na perna e 2 vezes na clavícula. Aí, ano passado, ele transferiu novamente para Louisville Uhum. e teve uma temporada fenomenal, jogando muito. Ele é um prospecto que, assim, é muito difícil achar falhas nele mesmo. Uhum. Ele tem braço, ele tem precisão, ele tem a melhor precisão da classe, ele tem o melhor processamento da classe, tanto pré quanto pós-snap. Ele tá ali pau a pau com o Cam Ward em termos de atleticismo. Ele sabe criar fora do pocket, apesar de não ser exatamente o ponto forte dele, mas ele sabe. Ele lida muito, ele sabe identificar muita pressão no pocket, ele tem pocket awareness. Então, é muito difícil achar uma falha. Eu achei uma falha no jogo dele, que eu não vi mais ninguém falando, Uhum. que é ele sabe lidar com pressão quando a pressão não é constante. Quando ele começa a apanhar muito, ele desespera. E eu imagino que isso seja um reflexo das lesões. Porque se você tem 3 fraturas, né, jogando, você começa a ficar com medo de ter a próxima. Uhum. Claro, claro. Então, eu acho que a única coisa que pode impedir ele de ter uma carreira de sucesso na NFL é se ele não souber lidar bem com pressão constante. Por isso que eu gostaria muito de ver ele sendo draftado por um time bom, com uma boa linha ofensiva e um bom coordenador ofensivo. Porque nesse caso, eu acho que a chance dele dar errado é quase inexistente. Alguns pontos aqui. Primeiro, eu amo que você tenha uma visão tua, pautada naquilo que você viu, pautada naquilo que você está entendendo como relevante, válido. E para todo mundo que estiver nos ouvindo, e, enfim, para todos nós, todos que participam das nossas conversas, saibam que vocês têm todo o direito de, né, ter opiniões diferentes e concordar ou discordar. E eu acho que esses debates são sempre importantes. Eu, curiosamente, você havia mencionado o Chuck, né? Há cerca de uma semana atrás no grupo, mas você mencionou, você estava falando sobre alguma coisa sobre os rookies, não era necessariamente isso tudo que você explicou, e eu fui olhar um pouco para ele, porque eu achei, de alguma forma, quando você começou a explicação, de que ele estava no seu radar de uma forma um pouco mais alta do que talvez para outras pessoas, né? Uhum. Salvo engano, ele está entre o quarto, terceiro, sexto, sétimo ali. Tem um bolo ali, né, de nomes agregados depois desses 2 primeiros, novamente, do que está sendo falado, não necessariamente indiscutível sobre ranqueamento. E eu fui olhar um pouquinho para ele. Primeiro, eu concordo com o que você viu, eu também vi isso muito similar. Acho que a questão de idade, em especial para quarterback, não deveria ser um grande ponto de discussão, porque 25 anos, 26 anos, acho que ele tem, né? Uhum. Ainda é jovem para um quarterback, quarterbacks hoje cada vez Sim. mais conseguem jogar por mais tempo, e se você não é necessariamente um quarterback móvel, você tem a chance sim de ter uma carreira longeva na NFL. Então 26 anos
para um quarterback é ok, é possível. Talvez ele tenha uma carreira de 15 anos, mas ele tem uma carreira de 10 anos sólida, isso já é uma vitória na NFL para a maioria dos times. O que eu acho que pode ser um problema, ou que pode fazer com que os times analisem de uma forma diferente, é uma combinação tanto desse histórico de lesões que Uhum. aconteceram de forma inesperada, e também porque, sei lá, talvez o cara tenha problemas médicos que a gente não sabe, né? Mas também ele não é dos quarterbacks hoje para essa classe o mais rápido, não sei se para tomar a decisão, mas para fazer o release da bola. Né? Eu Uhum. acho que ele era um dos piores, inclusive, na questão de release. Então ele não Em tem esse release, quick release. Ele estava eu discordo. com. Eu discordo, eu acho ele o melhor release da classe. Não, 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 eu tô falando em números. Eu não tô falando a questão de lançar a bola rápida. Não tô falando que ele tem um release errado, que ele passa a bola ruim, que a bola dele não tem o tal do zip, ou tem Né? precisão. É, de acordo com o que eu vi, vou até pegar aqui o número só para não errar. Deixa eu pegar aqui. Tyler Shog, que é o Chuck, como você falou. Um, FSB, seconds to throw. Aqui, ó. He's 2.99 seconds to throw, ranked 111th in the FBS. Ou seja, eles, dentre a velocidade, ou a rapidez com que ele solta a bola, digamos assim, tá no 114 ranking. Agora eu só não sei se esse ranking é anual, eu Mas acho que não. esse tempo é o quê? É do snap até o release. Seconds to throw, isso. Ah, tá, mas isso não quer dizer do release dele. Não, 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 não. É o seconds to throw, que ele recebe a bola, ele demora 3 segundos para lançar essa bola, ou seja, ele prende a bola demais. Sim, e completa o passe, é isso que importa. Não, eu sei, sim, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que talvez, novamente, eu não sei se é isso, tá? Mas É. pode ser que essa combinação de que ele prende demais a bola, a NFL é ainda mais rápida, ele já tem um histórico de lesões, e por conta disso, essa questão de ele segurar mais a bola, ele pode estar mais propenso a receber porradas, e essas porradas podem se transformar em lesões porque o corpo dele não está tão preparado. Eu não sei, eu não sei. Novamente, eu não estou descreditando. Nossa, hoje eu estou difícil com as palavras também. Eu não estou desmerecendo aquilo que você está levantando. Eu estou dizendo que talvez seja um Não, sim. ponto de análise, e por isso que talvez ele não esteja mais alto do que você vê, ou do que talvez outras pessoas entendam. Eu gostei É, do que eu vi dele, confesso que eu não vi muita coisa, então eu não consigo neste exato momento vê-lo como, sei lá, meu segundo principal prospect, né? Mas eu sim. gostei do que eu vi. É, é. Só voltando rapidinho na estatística Claro, no claro. Time to Throw. Isso é uma estatística que não diz nada sobre ele. Uhum. Diz sobre o ataque dele. Pode ser também, pode ser, claro. Porque ele segura a bola quando ele pode segurar a bola. Quando ele não pode segurar a bola, o release dele é Uhum. muito rápido. Então, isso não é uma coisa que está presente no filme dele. Yep. Essa dificuldade. Inclusive, ele é o melhor nisso. Se precisar de um cara para soltar a bola rápida, ele é o melhor dessa classe. Ele talvez não o faça com frequência por não precisar fazer, porque o sistema não peça que ele faça. Uhum. Me lembra muito os questionamentos. Tinha questionamentos muito parecidos ano passado sobre o Drake May. Chegaram a falar do footwork dele e tudo. Calma, calma, Mas João, ele calma, segura. calma, que senão já mandam aqui uma hot take falando que você, né, abandonou o Drake May para abraçar Não, Tyler jamais. Chuck, ele é seu Não, novo, Tyler seu Chuck. novo amor. Enfim, Não, Tyler Chuck não chega aos pés do Drake May. Ninguém dessa classe chega. eu tô brincando, eu sei, eu sei. Mas é isso, cara. Eu acho que essas estatísticas elas deixam de ver isso, cara. Uhum. Em qual situação ele tá segurando a bola? Ele pode segurar a bola? Ele deveria não segurar? E assim, eu assisti bastante tape dele, cara, e isso não tá presente lá, esse tipo de erro. Como eu falei, eu não vi o suficiente, eu vi algumas coisas, eu gostei do que eu vi. Sei que esse é um ponto que foi levantado como, novamente, um potencial problema. E, no meu entendimento, uma possível questão é exatamente essa combinação de fatores que levam com que as pessoas olhem para ele. Não, você é um prospect de dia 2, de dia 13, você não é um first rounder indiscutível, entendeu?
Eu acho que o que pode complicar ele é essa questão médica. Eu realmente não Uhum, entendo nada, não sei se existem pessoas com mais propensão a quebrar ossos. Claro, não sei que existem, mas não sei se existem atletas profissionais com mais propensão a quebrar ossos. Provavelmente deve existir, e não sei se esse é o caso dele. uhum. Eu acho que se for, ele vai com certeza cair no draft e provavelmente não vai ter uma carreira de sucesso, porque se você não tá em campo, não adianta ter todo o talento do mundo, né, cara? Yeah. Vamos ver onde vai cair. O seu novo Drake May aí, né? Já abandonou o nosso menino do ano passado para cá, enfim. É, Nunca. mas é isso, eu acho que é legal ter essa visão tua. Para quem for jogar fantasy também, para quem for fazer os drafts aí antes ou depois, presta atenção nesse nome, porque eu tendo a concordar contigo pelo pouco que eu vi. Como eu falei, não vi tanto no detalhe, mas de que ele tem uma cara de NFL. Né? Ele tem Uhum. essa presença de que pode se tornar um nome. E o E mais louco é que ele ainda tem espaço para evoluir, teoricamente, né? sim, Porque sim. ele é velho, mas ele tem pouquíssimos jogos na carreira. Yeah. Eu acho que ele não é com relação à idade, mas eu acho que ele pode ter uma carreira ou se estabelecer na NFL próximo do que novamente, Dak Prescott teve. Ele não Uhum. tinha uma cara de first round, ele tinha uma série de discussões sobre quem era como prospect, e ele veio, se estabeleceu, seguramente um excelente quarterback, já passou aí por diversos sistemas, já passou por diversas dores de cabeça, e está sempre produzindo, é muito consistente, você pode confiar nele, então eu acho que ele pode ter uma carreira muito próxima a isso, ou até mesmo como o Russell Wilson, que também veio, né, de rounds mais baixos, tinha ali uh, havia pouca confiança em quem ele seria para a NFL e ele se tornou uma peça super importante, apesar dele ter diversos problemas, uma peça importante daquele time do Seahawks, né, que tinha uma defesa absurda, mas ele soube jogar, soube fazer essas coisas, então acho um nome super interessante para gente ficar de olho, sim. Uhum. É, eu vi alguém falando sobre ele, já não me lembro quem, mas alguém que Hum. obviamente gostava muito dele também, e que fez uma comparação com o Joe Burrow. Não é a minha Edu, cadê você, comparação, Edu? Edu, cadê não é a você? minha comparação. Ainda falaram que ele era um Joe Burrow com um braço melhor. Isso o braço dele é melhor que o Joe Burrow. Opa, opa, ó, Mas eu João, acho que. João, por Hã? favor. Essa frase é sua, eu não tenho nada a ver com isso. O Edu não vai vir aqui depois me encher o saco falando que eu falei mal ou bem do Joe Burrow. Eu não tenho nada a ver com essa história. Tá? Que fique bem claro. Joe Burrow é meu Não, queridinho, tá? não, mas isso não é falar mal do Joe Burrow, não, cara. Isso é um fato. O braço dele é melhor que o do Joe Burrow. O braço dele é melhor do que de quase todos os quarterbacks da NFL. Não, 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 mas para o Edu, nada é melhor que Joe Burrow. O Joe Burrow é o Drake May do Edu. Então, Eu ia fazer, inclusive, essa ressalva de que, pra mim, ele não é o Joe Burrow. Ele não tá no nível do Joe Burrow. Pode chegar um dia? Pode. Principalmente se conseguir passar a ter a frieza que o Joe Burrow tem no pocket. Aí eu acho que a gente pode começar a falar em uma comparação. se quer Mas por frieza, compre enquanto, uma não. geladeira, pô. É outra coisa. Ah, Edu, eu te adoro. Ai, ai. Ok, você falou então do seu 1A, do seu 1B e do seu quarterback 4, correto? Uhum. Quem é o seu 3? Eu acho que o seu 3 é o meu Então, 2. sim. É, para Vamos mim, ver. rola aqui uma quebra de tier. Para mim, eu tenho um Uhum, A e um B, e o 2 tá, o 3, no caso, né? Tá bem uhum. para baixo. Ok. E imagino que seja o seu 2, que é o Jackson Dart. Não! Não? Não. Agora você me surpreendeu. Yeah, yes. Eu falei pra você que eu tinha né, um hot take aqui. Esse é um cara que eu tenho, sei lá, eu tô olhando pra ele, eu tô gostando muito. Ah, mas enfim, não é esse querido Jackson Dart, que também tem crescido bastante. Muitos falam que ele vai pro Seahawks, que ele vai jogar lá Jackson, né? Ele e o JSN. Enfim, não é ele. Manda bala. É, cara, ele é um prospecto interessante.
ele tem um bom braço, ele consegue ter precisão em passes longos, em passes curtos, Uhum. Só que não com consistência. Ele é um pouco inconsistente nisso. Mas ele tem um bom release, um bom processamento para snap, pós-snap nem tanto. Ele tem boa mobilidade. Ele é uma versão assim melhorada do Shadow Sanders. Igual o Shadow Sanders ou é mediano ou é abaixo da média. O Jackson Dart, na maioria das coisas, ele é ou mediano ou um pouco acima da média. Uhum. Apesar de eu não achar ele realmente incrível em nada. Por isso essa quebra de tier que eu tenho entre os dois primeiros e ele. Sim. Eu, conversando lá no grupo do Brasil Fantasy Football, eu falei que ele é um cara que, para mim, eu defendo algo que eu não defendo com quase nenhum quarterback. Uhum. Que eu acho que ele deveria passar um ano aprendendo sem jogar na NFL. Porque eu acho que o grande problema dele, o que ele é realmente abaixo da média, é na tomada de decisões. Uhum. Eu acho que ele toma decisões muito ruins. Tanto no processamento pós-snap, ele acaba fazendo passo onde não deveria, quanto nas decisões dele dentro do pocket. Eu acho que muitas vezes ele acaba se colocando em situações de pressão que não precisava também. Por exemplo, quando ele deveria dar um passo para trás, ele escala o pocket. Ele comete Uhum. uns erros assim ainda. Eu acho que são coisas que ele consegue aprender. Eu aprendi ano passado a não projetar nada. Não projetar. Mentira, não foi ano passado. Falei no episódio passado que eu aprendi com o Anthony Richardson a não projetar uma melhora que a gente ainda não viu. Sim. Mas eu gostaria de ver ele tentar ficar um ano de fato aprendendo. Uhum. Porque eu notei, inclusive, uma regressão. Parece que com o passar dos jogos, o Lane Kiffin foi tirando responsabilidades dele. Uhum. Sendo que normalmente a gente espera o contrário, né? Que ele vá ganhando mais responsabilidade à medida que fosse familiarizando, ficando mais experiente. Mas eu fui notando, talvez por uma certa frustração com essas decisões dele. No final da carreira dele, ele tinha muitos lançamentos pré-determinados. Então, eu acho que ele foi perdendo um pouco a confiança do Lane Kiffin. Uhum. Que é um cara que não precisa também que o quarterback tome muitas decisões, porque o ataque dele é maravilhoso. É um Esse dos é o meu ataques mais grande ponto. criativos que eu já vi. Esse é o meu grande ponto com relação a ele, e por isso que eu não o Uhum, tenho como esse quarterback 3. uhum, Eu tenho um sentimento, digamos assim, ó, pelo que eu vi dele, e eu até tentei ver mais coisa dele, porque inicialmente era como eu falei, é o nome 3 se eu não me engano, hoje nos consensus boards da vida. E eu gostei mais do ataque do que dele. Eu gostei mais uhum, de como o ataque era construído e como os wide receivers me pareciam sempre abertos, do que sim. necessariamente um trabalho do quarterback para fazer o jogo funcionar. Uhum, Logicamente, tudo que você falou eu concordo. Ele tem braço, ele tem precisão, ele sabe olhar, ele sabe olhar o jogo. Mas eu acho que talvez ele tenha sido muito dependente desse esquema muito bem construído. Talvez ele seja somente um produto desse ambiente. É, é, e enfim, eu acho que isso talvez seja um problema na NFL, porque você tem que superar muito dessas coisas. Eu acho então que você vai gostar da minha comparação para ele, Manda. porque é um quarterback com bons bons atributos físicos, né? Bom braço, tem bom Uhum. tamanho, um bom atleticismo, que toma decisões muito ruins e que funciona num sistema muito bom, Pera, certo? pera, pera. Vamos fazer um 3, 2, 1. Você vai falar o nome, eu vou falar o mesmo nome. Eu acho que eu sei quem é. Beleza. Então vai, então vamos lá. 3, 2, 1. Jalen Hurts. Sam Darnold. Ah, pera. Se bem que, bom, são jogadores diferentes, mas é. Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que é exatamente. Ótimos nomes, inclusive. Acho que os dois, por mais que a gente não tenha alinhado, acho que os dois são comparações Sim, funcionou. parecidas. Eu acho que esses dois nomes, se você joga em times que precisam demais do quarterback, esses caras não vão entregar. Uhum, E eu acho que é um pouco isso que eu vejo do Jackson Dart. Eu acho que ele precisa cair, ou para ele funcionar, ele tem que estar num esquema em que
o peso é tirado das costas dele. Sim. Eu acho que a pior das hipóteses, ele vai ter a carreira do Sam Darnold. Ele vai ser aquele reserva que você fica intrigado para ver como é que seria o time com ele de titular. Uhum. É interessante. Não alinhamos, mas eu gostei das duas comparações. Jogadores muito diferentes um do outro, mas o tipo de produção deles ou o ambiente no qual eles conseguem produzir é muito semelhante, né? E Jalen Hurts teve muito mais sucesso do que Sam Darnold na NFL. Mas acho que são duas comparações interessantes. Enfim, dito isso, eu acho que o Jackson Dart como você falou, é um cara que deveria vir para a NFL e sentar atrás de alguém, ter esse período de desenvolvimento, de crescimento, mas também acho que ele tem que cair no time certo. Se ele vai, por exemplo, sei lá, para um Steelers e fica um ano atrás de qualquer um que seja o quarterback deles lá, Aaron Rodgers, Mason Rudolph, qualquer coisa que seja, eu não acho que, por exemplo, o Arthur Smith seja o coordenador ofensivo para extrair o melhor dele e deixar ele pronto para esse jogo. Sei lá, pensei no Steelers, acho que como primeira opção aqui, não sei uma segunda, mas nesse sentido, assim, ele teria que cair num ambiente muito, muito alinhado para isso. O Sean McVay, por exemplo, um Rams talvez seria uma coisa interessante. Sim, Um Rams talvez seria o cenário ideal para ele, em que ele vai ali, vai ficar nesse time sentado ali um ano, parado, olhando, se ambientando, e o Sean McVay tem recursos suficientes, eu acho que, para fazer com que ele não dependa do quarterback. Sabe como é que eu sei que você acertou esse seu palpite? Porque é o mesmo palpite do Rui. O Rui queria ver ele lá nos Rams também. Se o Rui falou, tá falado. Quem sou eu para discutir, né? O nosso oráculo fantasy. Mas porque o que ele fez com o Jared Goff na época, né? Que ele tinha o Jared Goff cheio de erros e problemas. Ele criou um ataque que passava pelo Todd Gurley e tirou toda a pressão de cima do quarterback. O que ele percebeu é que ele precisava de um quarterback de qualquer forma fazer o ataque dele rodar. Então ele foi buscar o Stafford ali em determinado momento. Eu acho que um outro lugar ideal para ele seria o New Orleans Saints. Muito pela presença do Kellen Moore, que era meio que o oposto dele como quarterback, né? O Kellen Moore era um quarterback extremamente inteligente, só que sem nada físico. Ele não tinha mobilidade, não tinha braço, não tinha nada. Sim. Então, eu acho que ele seria o mentor ideal para o Jackson Dart nessa transição. O problema dele é que depois ele teria que jogar no New Orleans Saints. Você ia ficar feliz, pelo menos. Aí você ia poder, né, celebrá-lo no seu time. Né? Quem sabe? Quem sabe o seu novo, né, Drake May cai no seu Saints. Quem sabe o Chuck não vá para o seu Saints. É isso. Talvez seja Eu aí não que tenho Saints nenhum. talvez o seu casamento, né, se salve aí, o seu casamento com o Saints. Enfim, essa crise aí eterna. Bom, ok. Jackson Dart não é meu número 2. O meu número Tô 2, curioso. e eu já sei que ele não vai ser draftado no primeiro round. A discussão, inclusive, ele tá estourado nesse bolo todo, como eu falei, do terceiro ao sétimo aí. Vários lugares vê ele de forma diferente. Então, por exemplo, na ESPN ele tá em quarto. Na PFF ele tá em terceiro. No The Athletic, no Dan Brugler, ele está em quinto. E é atrás do seu Tyler Show. É o senhor Jalen Milroe. Imaginei à medida que você foi falando. Yeah. ele tá exatamente nessa coisa, nessa flutuação toda. E eu vou começar pelo problema dele. O principal problema que ele tem hoje, e que todos os scouts têm mencionado, isso também que eu vi, é a questão do footwork dele. E o tempo de release. Não a velocidade na qual ele faz o release, mas saber quando soltar a bola. Não é que ele prende demais, mas ele simplesmente ele passa a bola para nada. Né? E isso é realmente um problema que, por diversas vezes, acaba minando o jogo de um quarterback e acaba minando talvez até a carreira de um cara. Porém, já vimos isso diversas vezes, é uma das coisas que é mais facilmente treináveis na NFL. Footwork é algo que você tem que ficar treinando exaustivamente. E
aí, novamente, pode ser a questão do viés. Eu tenho um quarterback no meu time nesse exato momento que o que ele mais faz é pular, né? Ele é um coelho, o Jordan Love, né? Um coelho é um canguru, ele parece um canguru no pocket ali. E eu vejo no Miro essa questão de que ele precisa aprender a usar os pés. Não que ele precisa aprender a fincar os pés no chão ou fazer o posicionamento para o passe. Ele pode ter esse estilo. A NFL permite hoje esse estilo. O próprio Mahomes, e eu juro, não estou comparando o Miro aqui com o Mahomes, hein? Por favor, não é isso. Mas o próprio Mahomes também tem esse perfil de ter o pé sempre se mexendo. Então eu acho que ele tem todas as skills necessárias para ser um franchise quarterback na NFL. E ele consegue se tornar essa pessoa se ele conseguir melhorar a questão do footwork. Ele tem excelentes números no college. Ele é um cara que tem paciência quando ele está dentro do pocket, se necessário. Ele é um cara que foi dito por diversos coaches, nas análises também que eu li e vi todo com relação a ele, que ele é um cara super focado no time, super focado em treinar, em melhorar o seu próprio jogo. Então é um cara que tem esse buy-in muito fácil da importância que é, né, ser quarterback e treinar e tudo mais. Então, não sei, eu vejo ele de uma forma muito positiva nesse sentido, de que a principal deficiência na qual a maioria dos scouts, e até mesmo que eu vi, mostram, é algo facilmente eliminável na NFL. Então eu sei lá, tô positivo nele, vejo o que eu vi, gosto muito disso. Em comparação, por exemplo, com o Jackson Dart, né, que você falou, é exatamente como eu falei. Eu acho que o ataque do Jackson Dart é o que fez com que ele produzisse e soubesse e tivesse números muito bons. Eu acho que ele vai sofrer mais nessa transição do que o Jalen Miro, logicamente, se o Jalen Miro colocar o foco no trabalho dele. Né? Se ele entrar na NFL e achar que ele é superstar agora, ferrou, porque ele não vai melhorar nada. Então eu acho que é um low risk, high reward para esse draft, principalmente porque todos os outros nomes têm uma série de pontos a serem debatidos e nenhum desses prospects, até mesmo o Cam Ward até certo ponto, não tem algo indiscutível que você fale, esse cara é indiscutivelmente o melhor jogador dessa classe, entendeu? Então eu vejo ele muito como esse cara que pode ser draftado no dia 2, no terceiro round, e acabar sendo o melhor jogador dessa classe. Eu realmente vejo nele o potencial e as ferramentas, eu adoro usar termos genéricos, mas as ferramentas de um quarterback para que ele se torne esse cara o melhor dessa classe. Cara, eu vou ser sincero, ele é o quarterback dos relevantes dessa classe que eu menos assisti, porque eu assisti 2 jogos dele e falei, isso não é um quarterback. Boa. Porque exatamente, esse footwork dele é um problema. Não só o footwork, acho que toda a execução, o processamento. Me lembrou, claro, não num nível tão ruim, o que eu vi no Malik Willis, quando eu fui assistir tape dele. Eu falei, esse cara não tá pronto para ser quarterback na NFL, né? Não tá nem perto, assim. Só que o Malik Willis era mais grave ainda, ele não tava nem perto de estar pronto para ser quarterback de college. Eu vou até assistir mais, vou me aprofundar um pouco mais no Jalen Miro, porque eu posso estar deixando passar muita coisa. Foi uma manobra para poupar tempo, eu não me aprofundar nele, porque eu falei, pelo que eu já vi ali, não vou achar nada lá. Mas vou tentar. E eu tenho muito medo, porque essa sua descrição dele toda me parece eu falando do Anthony Richardson lá atrás. E eu traumatizei um pouco com isso. Não, mas é isso, a gente eu tinha certeza que o work ethic do Anthony Richardson ia ser suficiente para ele aprender a ser um quarterback. E eu quebrei a cara, ele não aprendeu. Não, a work ethic, como eu digo, eu acho que é principalmente para limpar esse principal defeito dele. Porque o que eu vi, o que eu li e o que eu vi dele,
Eu acho que ele tem um braço muito bom, eu acho que ele consegue sim Uhum. ter uma Sim, força no braço para passes longos, ele tem uma boa com certeza precisão, ele tem. não é dos mais precisos, mas ele tem um ótimo braço para executar os jogos, por exemplo, da NFL. Eu acho que, por exemplo, ele tem um braço melhor do que o Jalen Hurts. Ele consegue jogar a bola tanto Ah, sim. nas pontas, digamos, nos cantos, quanto no centro. Uhum. Ele tem Sim, uma ele tem um boa braço muito precisão mais forte. nesse. Ele também é o tipo de quarterback que consegue correr. Ele tem um bom escape Uhum. do pocket, tem um bom awareness de pressão vindo de um lado do outro. É, o problema dele é essa coisa parece que algumas coisas que eu vi, parece que ele tá sempre em pânico, sabe? O pé dele tá sempre se mexendo. E às vezes ele não Uhum. consegue plantar o pé para fazer esse passe mais longo, esse passe com talvez mais precisão, esse passe com menos. Que pareça mais bonito, mais Sim. linear, né? Menos É, afobado. exato, exato. Então, eu tô comprando, digamos, esses traits que eu tenho visto Uhum. dele e, logicamente, apostando nessa questão do que os coaches disseram e tudo mais, de que ele é realmente um cara que foca, que tenta melhorar, que tá sempre em desenvolvimento. E essa questão do footwork, de diversos quarterbacks que eu vi aí, era uma coisa que, assim, é facilmente limpável, né? É facilmente resolvível. Não é Uhum. algo que atrapalhe tanto. Caleb Williams, por exemplo, é outro que precisa melhorar o footwork e, durante a temporada do ano passado, demonstrou pelo menos uma evolução. Não comparo também porque eu acho que o Caleb Williams é mais quarterback no geral do que o Jalen Milroe. Mas é Sim. o ponto que, assim, não é dos mais difíceis de resolver, entendeu? Uhum. Eu não tenho esse otimismo, eu não vejo ele dando muito certo, a Uhum. não ser em, em curtos momentos, assim, num sistema voltado para ele, mais ou menos o que rolou com o Malik Willis lá em Green Bay. Sim. Mas eu acho que por onde ele vai ser draftado, ele deve sair o quê? No terceiro round, por ali? Eu A acho uma aposta projeção, a válida. projeção é. A projeção é terceiro, quarto round. No quarto, perfeito. Acho uma aposta muito válida no quarto round. Apesar de não achar que vai dar certo. Mas eu Sim. acho que por um investimento tão baixo, não custa tentar. Yeah. Falando em quarto round, investimento baixo, para a gente finalizar esse capítulo hoje, porque também acho que a gente não tem muitos mais nomes que nós entramos no detalhe. Você tem, e se tem, quem seria? O seu sleeper, ou o cara que você fala, olha, esse cara aqui pode surpreender, pode, enfim, pode acabar se tornando o cara, né? Como eu, por exemplo, Uhum. disse do Jalen Milroe, que para mim não é necessariamente um sleeper, eu realmente acredito que ele seja o segundo melhor quarterback dessa classe, pelas coisas que eu vi e pelo que eu acho o que eu projeto que ele pode ser, na verdade, não que ele tá pronto, mas o que eu projeto que ele pode ser. Uhum. Mas tem algum cara que você fala, pô, esse cara aqui, sei lá, se as estrelas se alinharem, né, se o horóscopo dele não for horrível, para quem acredita em horóscopo, é, esse cara pode ter uma carreira positiva XYZ. Cara, eu não acho que vá acontecer, Uhum, mas acho que se for acontecer, o mais provável é o Quinn Ewers. Porque ele tem as ferramentas. Ele só nunca conseguiu usar elas em conjunto e alinhar tudo mentalmente. E isso, para mim, a grande preocupação, porque ele não demonstra evolução. Claro, só que o que me dá uma ponta de esperança é que nessa última temporada ele jogou a temporada quase inteira lesionado. Ele rompeu o uhum. oblíquo, acho que no segundo jogo. Então, realmente não teria como ele demonstrar a evolução. Ele estava claramente lesionado. Então, pode ser que exista uma evolução e a gente só não viu ela. Mas eu não apostaria nisso. Mas de todos os outros que sobraram, eu acho que é o que tem mais ferramentas. Eu acho que o Kyle McCord pode acabar tendo uma carreira com algum sucesso, se cair também num sistema estilo Shanahan, em que o treinador controle a vontade dele de tentar ser o herói Uhum. e consiga fazer ele perceber que ele é só um game manager. Eu acho que ele pode ter uma boa carreira, mas vejo ele como um bom reserva na carreira inteira. E eu acho que é isso. E você tem alguém? Eu tô alinhado com o Ewers. Ano passado já até comentei sobre ele, quando a gente estava falando sobre os rookie quarterbacks, porque ele era um cara que dizia o ano passado que ia, né, para o draft, acabou
resolvendo ficar mais um ano no college. Mas tô alinhado contigo. Eu acho que o Ewers pode ser um nome aí que, enfim, acabe tendo mais sucesso do que os nomes que estão acima dele, ou pelo menos que tem tido mais mídia, né? Ele foi muito falado, inclusive, o ano passado, antes de começar a off-season da NFL. Salvo engano, até certo ponto, ele foi considerado como o QB1 para ser draftado o ano passado. Durou pouco tempo, mas eu acho que a variação dele foi em algum momento ser o quarterback 1, quarterback 2, se eu não me engano. Então, ele já foi visto de alguma forma anteriormente como esse cara, um grande prospect. As coisas mudaram, as coisas caíram, ele resolveu voltar para o college, enfim, uma série de coisas também, outros nomes surgiram, e a coisa esfriou bastante. Mas eu acho que é bem possível dele ter esse sucesso também, dele ter essa carreira longeva, mesmo que seja, como você falou, como esse reserva seguro, né? Esse cara que entra e te ajuda a resolver, e não necessariamente sei lá, eu como quarterback, assim, um problema se você tiver o seu titular, né, se machucando. Vamos torcer para ele conseguir evoluir. Torço para todos. Inclusive, eu tenho uma torcida completamente o valor da minha torcida é somente pelo nome, que é o Dylan Gabriel. Eu espero, né? Vai que esse cara entra, ele vira aí um franchise QB, aí tem um cara escrito Gabriel nas costas. Pô, isso é bacana demais. Mas, enfim, né? Minha esperança Ia só, ser não bom para você tenho. comprar jersey. Exato, vai ter uma jersey escrito Gabriel, né? Então, desde que ele não caia no Bears, se bem que se ele cair no Ou Bears, em você algum pode momento ele vai mandar se tornar fazer uma titular. jersey do Packers escrito Gabriel também, né? Posso, claro que eu posso, claro que eu posso. Mas, enfim. Mas é isso, acho que eu tenho o Dylan Gabriel como aquela coisa assim. Vai, meu amigo, tenha sucesso na NFL, vai, por que não? Você pode. Os seus sonhos estão aí para serem, né, ser realizados. Então vá-se embora. Muito bem, John. Mais alguma coisa que você queira dizer? Mais alguma outra coisa que você queira trazer? Algum tema, algum outro jogador, alguma coisa que você queira pontuar? Eu, por mim, agradeço demais a nossa conversa hoje, os pontos que você trouxe, as nossas discussões, um hot take aí, né? Um hot take aqui e ali. E muito feliz também de estar de volta conversando contigo depois desse nosso pequeno hiato por questões alheias à nossa vontade, infelizmente. Não, cara, eu tô bem satisfeito com tudo que abordamos hoje. Já ansioso pelo draft do ano que vem, porque isso já tá quase chegando. É verdade. E muito feliz de estar de volta também, cara. Sim. E Semana que espero vem. que. Hã? Não, manda, Semana que vem. desculpe. Sim, semana que vem. Não, semana que vem estaremos aqui de novo. Semana que vem, vamos de wide receivers ou running backs? Você que manda. Eu, eu, eu não mando em absolutamente nada. Nem em casa eu mando nas coisas. Quem manda é minha filha primeiro e depois, em conjunto, eu e minha esposa tomamos decisões. Mandar, não sou eu, não mando em absolutamente nada. Então, o que você Não, disser aqui é você lei. não manda. Ok, faremos assim então. Ninguém sabe. Temos running Perfeito. backs, wide Surpresa. receivers e tight ends. Venham conosco para a próxima semana para que vocês descubram sobre o que nós vamos falar. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Até.